Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui aproveitar o início desse tempo do Advento para deixarmos uma mensagem, na medida em que muitas pessoas nos perguntam como elas podem se preparar bem para o Natal. Então, antes de tudo, nós temos que saber o que significa o tempo do Advento. Então, a palavra Advento significa a vinda. Então, esse tempo recorda, em primeiro lugar, os 4.000 anos de espera do povo de Deus até a vinda do Messias. Então, desde o início do mundo, desde a criação do homem, até a vinda de Cristo, são 4.000 anos. Então, por isso que o Advento é celebrado em 4 semanas e, inclusive, a coroa do Advento, com essas 4 velas, representam, cada uma delas, 1.000 anos de espera. Então, antes de nós entendermos a nossa posição diante do tempo do Advento, nós temos que entender da onde a igreja extraiu essa espiritualidade e essa liturgia do Advento. Então, a grande festa da celebração do Natal do Senhor, ela é precedida por esse tempo de jejum, de penitência, de abstinência, mas que tem uma conotação um pouco diferente da Quaresma. Porque na Quaresma nós buscamos uma conversão, enquanto que no Advento nós buscamos uma aproximação de Deus. Então, mesmo que nós já estejamos convertidos, nós temos que nos purificar e nos tornar mais santos, mais perfeitos, para estarmos capazes de receber o Senhor na sua vida. Então, dentro dessa perspectiva é que a Quaresma se apresenta como um tempo mais pesado, de penitência, de conversão e de renúncia dos pecados, enquanto que o Advento nos convida a uma dimensão de espera, de busca espiritual, de silêncio, de oração. Em primeiro lugar, então, como eu disse, nós nos lembramos desse tempo, desses 4.000 anos, desde Adão, desde os profetas, os patriarcas, todos aqueles santos do Antigo Testamento que esperaram o Salvador. Então, o Advento está nos lembrando desse tempo. Está mostrando que o Antigo Testamento, todo ele, estava destinado a receber Jesus Cristo. E é por isso também que o tempo do Advento fala muito em São João Batista. Porque a figura de São João Batista representa a recapitulação de todos esses antigos, especialmente os profetas, que vieram antes dele e que prepararam a sua vinda. E que foram perseguidos, portanto foram figuras de Cristo, na medida em que eles estavam anunciando a verdadeira religião e mostrando, mesmo para as autoridades religiosas do Antigo Testamento, que não bastava seguir um rito ou que não bastava seguir a lei, mas que era preciso estar aberto à vontade de Deus. Então isso é a profecia. E a profecia foi muito importante, porque sem ela não seria possível que o Messias fosse acolhido. Porque as pessoas que acolheram Jesus foram as pessoas que estavam com os ouvidos abertos aos profetas. Aqueles que estavam numa situação confortável, mesmo do ponto de vista religioso, eles simplesmente rejeitaram a vinda do Senhor. Então, nesse sentido, o Advento também acaba sendo uma motivação importante para aquilo que nós estamos vivendo hoje em dia. Porque nós temos uma crise na sociedade, nós temos uma crise na dimensão espiritual e religiosa, e as pessoas buscam superstições, as pessoas buscam falsas religiões, as pessoas buscam falsas doutrinas, ou as pessoas também ficam ali na confusão desse sistema religioso totalmente impregnado de erros, de heresias, e que confunde as pessoas
se apresentando como Igreja Católica. Então hoje, nos nossos tempos, a celebração do Advento é muito importante também para nós termos uma espiritualidade mais profunda e não ficarmos simplesmente nas devoções, que há pessoas que estão simplesmente preparando o Natal, mesmo que elas façam ali um presépio, uma coisa bonitinha, mas eles não estão desejando mudar de vida. E eles não estão buscando a verdade, eles não estão buscando a verdadeira fé. E com isso, o Advento é nulo. E o Natal não se realiza. Porque não adianta nós termos devoções exteriores se nós não estamos realmente buscando fazer a vontade de Deus e conformados à verdade revelada por Deus. Então, nesse sentido, nós podemos destacar a figura de São João da Cruz, que é doutor da Igreja, que é uma referência muito importante para nós, especialmente no Carmelo, como um mestre de vida espiritual. E São João da Cruz, que morreu no tempo do Advento e que dizia que de todos os tempos e de todos os momentos litúrgicos do ano litúrgico da Igreja, ele tinha uma especial predileção pelo tempo do Advento. Justamente por causa disso. Porque o Advento combina muito bem com a sua doutrina de renúncia, de noite escura, de busca de purificação, especialmente daquilo que nós gostamos ou daquilo que nós somos apegados, mesmo no plano religioso. Então é esse orgulho e esse amor próprio que muitas vezes se reveste de uma aparência de piedade e acaba sendo, de fato, uma artimanha do demônio para enganar as pessoas. Então eu recomendo também que nesse tempo nós possamos estar em sintonia com a doutrina de São João da Cruz. Então veja aqui o que diz este texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 34, que de fato essa passagem também tem muita sintonia com o Advento. Então nosso Senhor diz: cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia como um laço, pois ele sobrevirá, e todos os habitantes da face da terra ficarão atormentados. Portanto, ficai acordados, orando, para terdes força e escapar de tudo que deve acontecer, e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Então é claro que aqui ele está se referindo à segunda vinda e a todas as catástrofes que vão preceder a segunda vinda gloriosa do Filho do Homem, ou seja, do próprio Cristo. Mas isso serve também para a nossa busca espiritual nesse tempo do Advento. Porque nós temos que celebrar o Natal como se nós estivéssemos nos preparando para a nossa morte, ou como se nós estivéssemos nos preparando para a segunda vinda de Cristo, para o juízo final, para o julgamento, para o momento final da nossa vida. E também da história do mundo. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Portanto, esse mesmo que criou o mundo foi o mesmo que nasceu em Belém como criança. E esse mesmo que nasceu em Belém como criança, foi desprezado, foi morto, foi agredido, fundou uma igreja que por sua vez também é desprezada e é ofendida, esse mesmo virá julgar os vivos e os mortos. E ao vir julgar os vivos e os mortos, ele vai concluir a história dando razão para aqueles que se identificaram com ele. Porque todas as coisas da história têm que necessariamente conduzir a Cristo e a sua igreja. Porque é para isso que ele veio ao mundo. Não foi simplesmente para se apresentar e depois se desconectar do mundo. Mas ele veio nesse mundo para deixar nesse mundo o seu testemunho, e cada santo, cada pessoa que vive em sintonia com aquilo que ele pediu, está também
recapitulando a vida dele nesse mundo. Então essas são as consequências do mistério da encarnação. O mistério da encarnação mostra que todas as coisas devem dar glória a Deus. Mesmo os demônios, mesmo aqueles que vão se condenar, mesmo aqueles que perdem tudo por causa da sua obstinação no erro, todos eles vão dizer, Deus tem razão, Deus é correto e Deus fez justiça. Portanto, preste atenção como Jesus, nosso Senhor, nos explica que nós não devemos ficar com o coração pesado. E ele diz que tem 3 coisas que deixam o coração pesado. Primeiro, embriaguez. Segundo, preocupações da vida. E terceiro, devassidão. Então a devassidão é uma vida carnal, uma vida voltada simplesmente para prazeres ou diversões. E é isso que a maioria das pessoas faz hoje em dia. Buscam prazeres e diversões. E com isso o coração fica pesado. Ela diz, eu estou tão feliz, meu coração está leve. Mas o coração, do ponto de vista espiritual, está pesado. Porque ela não consegue nem sequer rezar. De tanto que ela está focada em prazeres e diversões. Da mesma forma, a embriaguez. Então quando a gente fala da embriaguez, não é simplesmente aquela pessoa que fica bêbado, que bebe o tempo todo. Não, é embriaguez exatamente nesse sentido de buscar festas, buscar amizades, buscar o tempo todo relacionamentos, quer dizer, pessoas que ficam o tempo todo envolvidas com coisas que seduzem e que trazem essa embriaguez espiritual. E isso também é algo muito perigoso e que torna a pessoa incapaz de receber o Senhor na sua vida. E é por isso que o Advento nos convida ao retiro, ao silêncio, à oração. Então a pessoa deixar de fazer muito movimento, deixar de entrar em redes sociais o tempo todo e ficar o tempo todo com conversas, com coisas, com micuinhas. Isso também é uma forma de embriaguez. E depois as preocupações da vida. Porque Deus, Ele permite na sua providência que muitas vezes a gente passe dificuldade ou que a gente tenha certas situações que são difíceis, mas Ele quer que você enfrente isso com confiança. Porque se a pessoa fica na preocupação, o coração também fica pesado. E ela não consegue rezar e não consegue se elevar a Deus. Então veja como é bonito o introito da missa que inicia o tempo do Advento, que nós rezamos nesse domingo, quando diz A te Domine levave anima mei. Então esse é o introito do Salmo 24. Então ali se diz, eu elevo a ti, Senhor, a minha alma. E como que a pessoa eleva a Deus a alma? Quando o coração não fica pesado. Quando ela consegue deixar de lado as preocupações, pronto, entrega confiança. Deixa na mão de Deus. Mas aí vem as embriaguezas, o desejo de falar com um, com o outro, e de ficar o tempo todo submerso em seduções e coisas que me levam a pensar em outras coisas. Então, isso também você tira. De tal maneira que você eleva o coração a Deus. E por último, a devassidão, que é essa vida de prazeres, de diversões, de coisas que distraem a pessoa. Então, essas distrações, mesmo que pareçam que não são pecados, elas são pecados veniais. E a pessoa tem que procurar se purificar disso também. Então, muitas vezes as pessoas acham que elas só têm que se confessar de coisas gravíssimas. Eu pequei porque eu matei, ou porque eu forniquei, ou porque eu fiz adultério. Mas tem outras coisas também que são pequenas e do dia a dia, mas que mostram uma má vontade em direção a Deus. E esses pecados veniais também impedem a alma de crescer nessa vida espiritual. Portanto, o tempo do Advento é o tempo de combater esses pecados veniais. E de mudar de vida, de mudar a estrutura da vida. Senão a pessoa nunca sai daquele problema. É por isso que São Paulo diz aqui aos Romanos, no capítulo 13, que já é hora de acordar, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. Então é isso, é o tempo do Advento, é a hora de acordar, a hora de você mudar completamente, de dar uma virada
em direção a essa vida mais perfeita. Porque depois da morte a gente não pode mudar mais nada. Então a pessoa tem que procurar viver como um cristão verdadeiro, batizado, fiel a Deus, que tem esse compromisso de chegar na perfeição, como nosso Senhor disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Porque se nós não somos perfeitos, e nós não buscamos isso, e nós não buscamos essa humildade, nós não buscamos essa renúncia, nós não buscamos esse esvaziamento, o que vai acontecer? Nós vamos morrer e vamos nos salvar, porque somos cristãos, porque buscamos fazer a vontade de Deus, pelo menos nas coisas básicas. Mas nós vamos ter essa purificação no purgatório. E ali é muito mais difícil e muito mais doloroso de se purificar desses pecados veniais. Então é por isso que a pessoa tem que perseverar. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, diz aqui São Paulo, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Como em pleno dia, procuremos viver de forma decente. Nada de orgias e bebedeiras, nem de devassidão e libertinagem, nem de rixas e ciúmes. Tá vendo? Então quer dizer que essa lógica da palavra de Deus de nos mostrar os pecados em diversas camadas, como faz aqui São Paulo, é muito interessante, porque primeiro ele coloca, orgias e bebedeiras, quer dizer, a pessoa que está no pior grau da vida de pecado. Depois, devassidão e libertinagem, então quer dizer que a pessoa avançou um pouco, mas continua nos pecados mortais. No entanto, há outras pessoas que ficam nas rixas e ciúmes. Isso também é grave, apesar de ser um outro nível de pecado. Então, eu pelo menos vejo que a maioria das pessoas que se dizem católicos, ou que se dizem pessoas conscientes, que buscam a verdade, que buscam viver aquilo que a igreja pede, que buscam a missa tradicional, que buscam a verdadeira igreja católica, tudo isso é importante. Mas se você não sai das rixas e dos ciúmes, você continua vivendo nas trevas e não na luz. Então, por isso que São Paulo diz, vestivos do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que o advento é para isso, é para a pessoa se revestir da graça de Deus, que é o próprio Jesus. Então quem vai nascer no Natal não é o Cristo, porque Jesus Cristo já nasceu. Ele já se tornou homem, já nasceu da Virgem Maria, por isso que nós dizemos no credo, e ele se fez homem e nasceu da Virgem Maria. Mas se nós celebramos o nascimento de Cristo, é porque nós é que temos que nascer com ele e viver a vida nova dele, como um homem novo, renovado, segundo a imagem dele. Porque é muito triste a situação das pessoas hoje, na medida em que elas não percebem que o tempo passa muito rápido e que a nossa vida é muito miserável, muito pequena. E às vezes as pessoas brigam e fazem confusão por causa de coisas muito pequenas. Então veja o que diz aqui nessa passagem de Isaías, que é também um livro muito importante desse tempo do Advento. Inclusive eu recomendo às pessoas que leiam o livro de Isaías como um livro de espiritualidade e um livro que ajuda muito a pessoa a entrar nessa dimensão, nessa atmosfera do Advento. Então você veja que diz aqui, no capítulo 4, naquele dia o rebento do Senhor se cobrirá de beleza e de glória, e o fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor para os sobreviventes de Israel. Então o resto de Sião e o remanescente de Jerusalém será chamado santo, a saber, todos aqueles que estão inscritos para a vida em Jerusalém. Então veja que interessante. Aqui, nessa passagem, nós podemos entender os 3 níveis da dimensão do Advento. Que é o nível da dimensão material, o segundo nível da dimensão mística e o terceiro nível da dimensão eterna. Mostra que Cristo veio ao mundo
né? Quer dizer que se ele veio ao mundo é a dimensão material. Depois, se ele nos convida para a vida do céu, é a dimensão eterna. E se ele se manifesta na nossa vida e nos dá a sua graça, então nós vemos ali a vinda do Senhor na sua dimensão mística. Por isso que continua dizendo aqui: naquele dia o Senhor criará sobre todos os pontos do Monte Sião e sobre todos os ajuntamentos de povo uma nuvem de dia e um fumo acompanhado de clarão de fogo durante a noite. E com efeito sobre todas as coisas sua glória será abrigo, para servir de sombra de dia contra o calor e para ser refúgio e esconderijo da tempestade e da chuva durante a noite. Então isso aqui é muito bonito porque isso aconteceu quando Israel atravessava o deserto. Então eles tinham ali uma nuvem que mostrava o caminho durante o dia e protegia. E um clarão de fogo durante a noite. Então isso, nessa lógica espiritual, como nós estamos explicando, representa muito bem o nosso caminho do advento. Porque durante o dia representa os momentos que nós estamos felizes, os momentos que nós estamos contentes, os momentos que nós vamos celebrar as festas do Natal, do fim de ano, etc. Para que essa nuvem nos proteja do sol, quer dizer, do calor exagerado das nossas paixões e de uma alegria dissipada sem Deus. E ao mesmo tempo, esse clarão de fogo durante a noite representa a força do Espírito Santo que nos ajuda a caminhar mesmo quando estamos tristes, desanimados ou quando a nossa vida se recobre de trevas por causa das nossas dificuldades, por causa do peso da nossa vida, por causa dos nossos vícios ou das nossas dificuldades também com as pessoas. Daquilo que nós sofremos com as pessoas. Porque, de fato, nós devemos aprender, principalmente nesse tempo do advento, a ter paciência, mesmo com as pessoas que nos odeiam, com as pessoas que nos perseguem, ou com as pessoas que tornam a nossa vida insuportável. Então é isso que Deus quer de nós, para nós podermos viver nessa perspectiva do advento, não só como profetas, como João Batista, que anunciou a vinda do Senhor, que denunciou os erros, que fez com que as pessoas compreendessem qual que é a verdade, qual que é a vontade de Deus, mas também como Nossa Senhora, que é a figura do silêncio, da espera, do perdão, do acolhimento e do total abandono à vontade de Deus. Então que assim possamos nos preparar bem para a vinda do Senhor, que Ele seja bendito para sempre. Amém.